Esse é o Cápsula e nós vamos falar agora da discussão entre o Eduardo Paes, o Sérgio Moro e o Marcelo Bretas nas redes sociais por conta do indiciamento do Bolsonaro, tá? Aqui, ó, tá descrevendo aqui no G1 que o Marcelo Bretas, que era responsável pelo braço da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro, criticou nas redes sociais o indiciamento da Polícia Federal contra 37 pessoas apontadas como participantes da tentativa de golpe de Estado no Brasil, né? Na verdade, ele não fez essa associação de forma alguma, tá? Ele colocou os princípios do que é um crime tentado, o que não é um crime tentado. Porque tem um monte de gente dizendo por aí, você já deve ter visto esse argumento, né? Não, porque golpe só dá para punir a tentativa mesmo, porque depois que o golpe acontece, eles prendem e matam todo mundo mesmo, coisa e tal, né? Só que tem que punir a tentativa. Tentativa é uma coisa, é um conceito em direito muito claro. É exatamente o que o Bretas fala aqui. Vamos entender esse caso aqui, porque é bem interessante isso e mostra aquele ponto que eu falo para vocês. O pessoal está fazendo equivalência. Eles querem dizer que Bolsonaro é igual a Lula, e não é. O Lula é calcado na realidade. O Lula, o povo brasileiro sentiu a dor de ter o dinheiro roubado pelo Lula. O caso de corrupção da Lava Jato ficou muito claro, ficou muito óbvio, porque as pessoas sentiram no bolso a crise que foi gerada por isso. E eu digo mais, vai piorar para a esquerda. A esquerda está armando uma armadilha para ela mesma. Por quê? Porque tem tudo para o governo Lula também dar merda na economia agora, e mais uma vez você ter essa culpa do Lula assegurada. Mais uma vez a população brasileira perceber a desgraça que é a roubalheira do Lula, né? Então, eu vou te falar um negócio, né? É aquilo que eu falo para vocês. O pessoal tem essa ideia de que é briga de narrativa. Não, que é a minha narrativa contra a sua narrativa, e vamos ver que narrativa que vai ganhar e coisa e tal. Não. Existe um negócio chamado verdade por trás disso. Existem fatos reais que precisam estar por trás disso. Não importa. Ah, mas o Alexandre de Moraes pode ignorar os fatos reais e dar voz à narrativa. O Alexandre de Moraes pode. Mas a população brasileira, ela também é calcada na verdade, ela também é calcada em uma coisa física, uma coisa que aconteceu com ela. Então, essa briga aqui esclarece muito bem esse ponto. Olha só, vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Liberal é o Caminho e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu falo para vocês, cara, é uma maravilha o Twitter, né? O Twitter realmente é fantástico por conta disso. Não é a rede social mais usada, a rede social mais usada, se não me engano, ainda é o Facebook, o Instagram em segundo, não sei o que é lá. O Twitter é a terceira ou quarta rede social mais usada, mas é ali que tem a treta, ali que se formam as tretas, é onde acontece a confusão de verdade, né? Quem imaginaria que você viria um político corrupto como Eduardo Paes, que é da quadrilha do Cabral, daquela turma toda que quebrou o Rio de Janeiro completamente, discutindo com o juiz da Lava Jato, com o Marcelo Bretas. Na verdade, ele discutiu com o Moro. Então vamos entender esse caso aqui. Ó. Olha só, começou aqui. Ó. O Marcelo Bretas postou essa coisa aqui, ó, esse trecho aqui na coisa dele. Regras aplicáveis para avaliar a relevância de uma ação criminosa. Tentativa, artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Realização incompleta do tipo penal. Os atos executórios são praticados, atos executórios, você está executando o golpe. Mas o sujeito não chega à consumação por circunstâncias alheias à sua vontade. É por isso que eu insisto sempre nesse negócio. Por que não teve o golpe, então? Quem que impediu o golpe? O que impediu o golpe? Porque, lembra, para você ter tentativa, a pessoa precisa começar a executar o golpe e alguma coisa impedir ela de executar o golpe. Quando estavam falando que aquela minuta golpista era um golpe, eu falei, pô, peraí, mas o que impediu o Bolsonaro de fazer o golpe, então? Pela definição legal de tentativa, tem que ter alguma coisa que impediu a pessoa fazer. O cara deu um tiro, mas a arma falhou. Foi uma tentativa, a arma falhou, ele não conseguiu dar o tiro, não conseguiu matar a pessoa. Tentou roubar, mas escorregou, bateu com a cara no chão e ficou igual o Felipe Neto com cara de otário. Uma tentativa, tentou roubar e não conseguiu. Então, assim, isso é tentativa, né? Tentativa é você tentar cometer o crime e alguma coisa te impedir. Quer ver uma tentativa de golpe de Estado? O Pedro Castilho, no Peru. Pedro Castilho recentemente tentou dar um golpe de Estado. Foi na televisão e falou, olha só, está dissolvido o Congresso, agora eu que mando tudo, e acabou e não tem mais nada e já era, golpe de Estado. E aí o que aconteceu? Não conseguiu, as Forças Armadas ficaram do lado da vice, que se colocou contra ele, e ele foi preso e está 40 anos de cadeia lá. Isso é tentativa.
Ele executou, ele começou a execução do golpe e não conseguiu por forças alheias ao que ele queria. Ele queria o golpe, ele claramente queria o golpe, né? Mas forças alheias impediram ele de fazer isso. É por isso que eu pergunto, naquela reunião que supostamente teve uma minuta golpista, quem que impediu o Bolsonaro de assinar aquela minuta e fazer aquele decreto de estado de sítio? Porque, o general, o chefe do exército falou que não, que se você fizer isso eu vou ter que te impedir, coisa e tal. Meu amigo, Bolsonaro é chefe dele. Bolsonaro vira para ele e fala que então tá bom, beleza, valeu, um abraço, tchau, vem outra pessoa aqui, nomeio o comandante do exército fulano de tal. Pronto, agora vamos fazer aqui. Não tem como um subordinado impedir o Bolsonaro de fazer isso. É a mesma coisa que você dizer que não, o assaltante ia te dar um tiro, mas aí a arma estava com uma pequena manchinha do lado aqui, assim, aí isso impediu ele de dar o tiro. Não, não foi isso. Manchinha na arma não impede ninguém de dar tiro. Então, não faz sentido essa tentativa de golpe que querem falar no caso daquele coisa, né? E mesmo nesse caso também, eu já falei também nesse novo caso aí dos kids pretos, que o cara pegou um táxi para dar um golpe, para explodir o Alexandre de Moraes, que não sei o que lá, né? Mas aí acabou cedo a coisa do TSE, repara como é que, do STF, né? Repara como é que eles tentam construir isso, que ele ia atingir o Alexandre de Moraes, mas aí a sessão do STF acabou mais cedo, e ele foi lá e não fez. Mas, de novo, cai no mesmo problema da manchinha na arma. Não, peraí, pô, isso não impede ninguém. Se o cara quisesse mesmo dar um golpe, ele ia vir no dia seguinte. Por que ele não deu o golpe? Um dia o cara foi lá, terminou mais cedo, então deixa pra lá, não vamos dar o golpe, não. Porra, para com isso, né? Então, assim, tem que ter circunstância alheia à vontade da pessoa para que ela não consiga completar o crime. E tem um outro conceito que é o de desistência voluntária, artigo 15 do Código Penal. Quando o agente, apesar de já ter iniciado a execução, não leva adiante esse crime, ou seja, não conclui o crime porque desistiu do crime, ele poderia prosseguir, mas desiste da realização do tipo penal, ele só responde pelos atos já praticados. Ou seja, vamos supor que de fato você encare como esse cara indo lá explodir o Alexandre de Moraes de táxi, ele realmente fosse uma tentativa, mas ele desistiu de fazer. Porque ele poderia ter ido outra hora, podia ter esperado outro dia para fazer o golpe lá com o Alexandre de Moraes. Ele que decidiu parar. Então é desistência voluntária isso daí, não faz sentido nenhum isso daí ser tratado como tentativa, né? E finalmente o princípio do direito, aqui aí tem uma frase em latim aqui, que eu não vou nem pronunciar esse troço. Eu acho ridículo esse negócio de advogado gostar de usar frase em latim, sabia? Na boa, né? Data venia, os colegas advogados aí, eu acho ridículo esse tipo de coisa, porque, caramba, a gente fala português, explica isso aqui. Então, ou seja, nenhum pensamento ou desejo humano pode ser considerado criminoso. Você pensar em matar alguém, eu odeio o Lula, eu penso em matar o Lula, problema seu, meu amigo, ninguém tá nem aí para isso, não tem problema nenhum. Aqui, ó, a não ser que se manifeste e provoque a conduta injusta que prejudique o bem jurídico, né? Então aqui, ó, o artigo 31 do Código Penal diz que o ajuste, a determinação, instigação, auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado. Ou seja, se não houver tentativa, não tem crime. E para ter tentativa tem que ter alguma coisa que impediu o acontecimento do crime. Aí tem um monte de gente falando aqui, ó, golpe de Estado só dá para punir a tentativa, depois de executado todo mundo que discorda é morto ou torturado, espero ter esclarecido. De novo, meu amigo, é exatamente o que ele está falando. Tentativa de golpe de Estado se pune, como foi punido o Pedro Castilho. A questão no caso do Bolsonaro, não houve tentativa, não chegou a haver tentativa no sentido jurídico, né? Aí tem aqui, ó, na lei, o simples fato de tentar um golpe já é crime, né? Eu tenho certeza que esse cara aqui tem PhD em direito, tenho certeza disso, porque ele tá repetindo o bordão do pessoal. Não, tentativa, juridicamente, é o que ele definiu aqui, ó. Tem que ter começado a executar a coisa e alguma coisa tem que ter impedido que acontecesse, né? Enfim, o Marcelo Bretas falou aqui a coisa verdadeira. Esse indiciamento é uma lorota, que não tem nada ali, né? Mas, enfim, e ele próprio esclarece aqui, ó, tem jornalista dizendo que esse post é uma crítica ao indiciamento ao ex-presidente e à decisão judicial cautelar. Onde foi feita alguma referência ao caso, pessoas ou procedimentos judiciais? Em nenhum lugar. Em momento algum foi feito comentário ou avaliação sobre isso. Ele botou aqui, né? Lógico que é sobre isso, mas ele botou aqui, né, a indicação dessa história, né? Só que aí o Eduardo Paes se mordeu, cara. O Eduardo Paes não gostou não aqui. Delinquente sendo delinquente, né? Ele chamando o Marcelo Bretas de delinquente, né? Falando aqui porque o Marcelo Bretas explicou juridicamente por que esse caso
não deveria ter indiciamento nesse caso, né? O Marcelo Bretas respondeu aqui, ó, palhaço, eu conheço o seu passado, ele não é nada engraçado, sua hora vai chegar. O Sérgio Moro aqui, ó, delinquentes eram seus amigos que ele prendeu. Aí o Eduardo Paes ficou chateado com o Moro aqui, né? Vocês dois são exemplo no que não deve ser o judiciário. Destruíram a luta contra a corrupção graças à ambição política de ambos. Vocês ainda conseguiram emprego de ministro da Justiça, o mais longe que foi na política. O Eduardo Paes não, na verdade ele se elegeu senador, tá? Esse aí nem isso, não sei o que lá, recolha-se a sua insignificância, aqui você não cresce, lixo, não sei o que lá. O Sérgio Moro respondeu aqui, ó, errado, quem destruiu o combate à corrupção foram os amigos dos delinquentes, ou seja, essa sua turma da impunidade. Ofensa de baixo calão não muda os fatos e só mostra quem ou o que é você. E aí ele continua aqui, não, porque você viabilizou a ruptura das instituições desse país com sua postura e não sei o que lá, você está muito nervosinho. Nervosinho era o apelido do Eduardo Paes na lista do Odebrecht. Você está muito nervosinho, vou encerrar da minha parte. E pronto, parou aqui. Eu vou te falar um negócio. Aí que tá, isso que eu falo para vocês. Né? O pessoal tá... Repara como é que tá até a turma, né? O pessoal da esquerda tá certo que tem que Bolsonaro é golpista e não sei o que lá, e a Lava Jato foi um erro. O pessoal da direita acha o contrário. E aí muita gente pensa assim, não, mas são duas narrativas diferentes, não tem como se resolver isso, né? E pior, como o STF já está comprado pela esquerda, o STF se vendeu completamente para a esquerda, então eles vão definir que quem ganhou é o lado do Lula mesmo, né? Vão prender o Sérgio Moro, vão prender o Bretas, vão prender o Bolsonaro, vão prender todo mundo em última análise. E é o que eu falo para vocês, eles podem fazer isso? Podem até fazer isso. Mas eles deviam lembrar de um problema sério, né? As coisas não são só narrativa de um lado, narrativa de outro, não é só isso. Tem que ter base na realidade. O povo não entende de direito, é verdade. Ninguém vai saber esses detalhes de tentativa, desistência, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas o povo entende o básico do básico, é o que eu falo. No caso do Lula, teve uma base factual, teve o brasileiro sentindo no bolso. Eu senti no bolso o Lula fazendo merda na economia brasileira. Doeu no meu bolso, eu me ferrei, eu me machuquei com essa corrupção do Lula. E assim como eu, milhares de brasileiros também se deram mal por conta da corrupção do Lula. Tem uma base factual, eu sei que existiu. O golpe do Bolsonaro, cadê? Quem que foi afetado com isso? Quem que sentiu alguma coisa? O Bolsonaro perdeu a eleição, o Lula entrou, e aí cadê o prejuízo? Cadê a coisa que foi tomada dos brasileiros e coisa e tal? Entende o problema? A esquerda está armando uma armadilha para si mesma. Ela está jogando essas duas narrativas, apostando que narrativa é narrativa, e como eu tenho o judiciário no meu bolso, a minha narrativa vai vencer essa história. E ela pode até vencer no judiciário. Pode ser que prenda o Bolsonaro e coisa e tal, mas o povo sabe a verdade, o povo sabe o lado certo. A verdade, ela tem cara, ela tem coisa. O mundo não é uma briga de narrativas, existe uma realidade factual que ninguém consegue mexer. E aí, meu amigo, isso vai acabar custando muito caro politicamente para a esquerda. O Bolsonaro pode ser preso? Pode ser preso. Eu posso ser preso, um monte de gente pode ser preso, qualquer crítico da esquerda pode ser preso nessa história. No longo prazo, isso só vai ajudar a direita, só vai crescer mais a direita, só vai mostrar cada vez mais para o povo brasileiro que a esquerda é uma cambada de farsante. E esse futuro pode nem ser tão distante, porque adivinha, o governo Lula está indo na merda na economia também. Tudo leva a crer que a economia vai piorar muito nesses 2 últimos anos do Lula. A gente falou, né? Acabou a fase tranquila do governo Lula agora com a G20. Eu concordo com isso, acabou a fase tranquila dele. Agora ele tem o Trump nos Estados Unidos, agora ele tem uma economia que não está tão boa, agora ele tem um monte de gente que já não acredita no Brasil, que não acredita que o Lula vai mudar alguma coisa, porque não vai. Né? Eu sempre falei isso, o Lula nunca vai mudar, vai sempre ser um comunista desgraçado, cheio de ideias idiotas, mas tinha gente que ainda achava que não, pode ser que o Lula mude, não, porque o pessoal vai mudar o Lula e não sei o que lá, já desistiram disso. Os próximos 2 anos vão ser difíceis, ou seja, a gente vai acabar 2026, vai chegar em 2026 do mesmo jeito que chegamos em 2014, 2015, com uma revolta grande da população por conta da roubalheira do Lula. Aí esse pessoal que já tá criando caso, achando que na narrativa se safa, aí esse pessoal vai entender o tamanho do problema. E eu fico muito feliz que o Eduardo Paes esteja envolvido desse lado, porque ele está sacramentando a posição dele nisso daqui. Ele está colocando o PSD no lugar certinho. O PSD é um pedacinho do PT. Fique muito claro isso.
Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.